Hoje eu quero falar sobre o quão difícil é a gente perdoar alguém que na nossa concepção não mereceria aquele perdão. Eu sou a Júlia, eu tô gravando esse vídeo pra mim, mas talvez ele possa servir pra você também, se ele chegou até você. Nos últimos 2 anos eu tenho orado muito. E Deus sempre falou comigo através de sonhos. Alguns deles já tem até vídeo no canal. Mas Deus sempre conversa comigo através de sonhos, desde antes desse meu orar muito. E eu nunca tinha discernimento desses sonhos. Alguns eu tinha medo, principalmente os sonhos mais difíceis, que Deus me revelou próximos capítulos que seriam difíceis da minha vida. Então, eu sempre tive essa questão com sonhos. E nos últimos meses, acho que uns 2, 3 meses atrás, eu tive um sonho meio enigmático, assim, mas eu entendi que era algo da parte de Deus. Era um sonho de alguém vinha tirar algo que estava na parede do meu quarto, me ajudar a tirar isso. E tinha algo escondido realmente na parede do meu quarto e eu não tinha essa noção no sonho, né? E aí as pessoas começam a me ajudar a abrir essa parede. E escondidinho no fundo da parede tinha uma raposa cor-de-rosa. E o olhar dela era como de um ser humano e era um olhar bem claro, bem bonito. Era uma raposa linda. E as pessoas falavam assim, como que você não percebeu essa raposa no seu quarto? E eu falava assim, mas ela não fazia barulho nenhum, eu não ouvia. E as pessoas falavam assim, não, mas essa raposa não fedia, não tinha as fezes dela ali, a urina, você não se tocou que tinha uma raposa no seu quarto? Eu falei, não me toquei. E eu pensava assim, mas essa raposa parece ser tão inofensiva. E ela é tão bonita. E entrando em discernimento, em oração, me veio no coração, né? O Espírito Santo ministrou em mim, que essa raposa representaria para mim, no momento, as pessoas ruins da minha trajetória que eu não queria perdoar. Muitas vezes na minha vida, desde a infância, tiveram muitas pessoas más no meu caminho. E principalmente nesse período da adolescência, na entrada da juventude, tiveram muitas pessoas ruins no meu caminho. Que me fizeram maldades, pessoas que me fizeram mal, que foram falsas comigo, que foram traiçoeiras comigo. Mas eram pessoas que eu escolhia não falar sobre, não comentar sobre, deixar pra lá. Mas eu pensava dentro do meu coração, Deus viu o que essas pessoas fizeram comigo. Deus vê o coração dessas pessoas e vê que elas não merecem perdão. Então, para mim, era caso escondido. Mas isso estava sendo uma brecha no mundo espiritual. Essa raposinha que era tão inofensiva pra mim, eu pensei, não, mas essa raposa tava numa parede do meu quarto. E as pessoas perguntavam, você não se ligou que ela tava lá? E eu, não, gente, é uma raposa, ela é fofinha, não tem perigo. E era como eu pensava de não perdoar, não buscar perdoar as pessoas que me fizeram mal. E pessoas que a gente às vezes até perdoa, alguns momentos na vida a gente perdoa algumas pessoas e permite que as pessoas entrem no seu convívio novamente. Mas perdoar não é conviver, perdoar não é esquecer o que essas pessoas te fizeram e não é concordar com o que foi feito com você. Mas eu tenho orado e buscado perdoar em Cristo. E é muito difícil porque tem pessoas da minha trajetória que me fizeram mal mesmo. E fizeram por maldade mesmo.
Então é muito complicado. Se eu disser que todo o perdão foi liberado, eu vou estar me enganando a quem esse vídeo está chegando nesse momento. Mas eu tenho orado por perdão. Quando eu, ultimamente, nas últimas semanas, quando eu vejo por exemplo, eu faço faculdade e tem um episódio de uma pessoa que era minha amiga e hoje não é mais, e eu percebo olhares, eu percebo provocações, e eu intensifiquei as orações por essa menina. Agora eu estou de férias, mas o pouco que ela me fez de mal não chega nem perto das pessoas que já me fizeram mal na vida, que já me humilharam. É complicado ser humano, sabe? Mas eu tenho orado por esse perdão, para liberar o perdão dessas pessoas em Cristo e acreditar na justiça de Cristo, na justiça de um Deus, de um Pai que zela por mim, que tá comigo quando eu sofro, sabe? Que esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. Deus não nos abandona e Ele vê o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Então eu tenho orado muito por perdão. E aí nessas orações para perdoar em Cristo, houve um outro sonho, semana passada, que eu estava em algum local e aí eu observava uma espinha. Eu observava uma espinha no meu braço. E aí eu tentava estourar. E eu ficava espremendo. E essa espinha foi saindo um monte de... Desculpe a palavra, não sei que horário você está assistindo, se é na hora do almoço. Mas foi saindo um monte de sebo. E foi saindo um monte. E essa espinha começou a virar um buraco. E eu puxava. E começou a sair um monte de sebo. De dentro da espinha, de dentro de mim. E no momento que eu acordo, eu já comecei a orar e veio muito forte no meu coração, que é o sebo da mágoa. Todo aquele peso de rancor, de raiva, de mágoa, de necessidade, de vingança, de necessidade, de não sei o quê. Toda essa mágoa, esse rancor, estavam sendo tirados de mim. Para que o inimigo não tenha brechas, dificultando as brechas dele em minha vida. E não foram tirados todos. No sonho, eu vejo que lá no fundo ainda tem algo, mas eu ainda estou em oração para liberar o perdão. Então, na vida, muitas vezes as pessoas agem de má fé, são pessoas às vezes perdidas também, né? São pessoas que não têm o entendimento do amor de Deus, são pessoas talvez muito focadas no mundo daqui, não pensam, né, na eternidade. Às vezes são pessoas que nutrem inveja por você, por algo que você tenha, ou algo que você teve, ou algo que você é. E isso é muito complicado. E é muito complicado também de perdoar. Tem pessoas que entram nas nossas vidas e abusam de nós, nos maltratam, nos abandonam. Então, assim, mas Jesus, se a gente for parar para pensar, né? Se a gente for parar para ler a Bíblia, Jesus veio para salvar pessoas, acho que é em João, tem essa passagem, mas eu não vou me lembrar corretamente, mas diz algo sobre... Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Ele veio para ser luz, mas as trevas não o receberam. Um mundo que crucificou um Deus, Jesus Cristo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Judas entregou Jesus por moedas. Na mesma semana, antes de Judas entregá-lo, ele lavava os pés do traidor dele. Não porque ele
estava sendo hipócrita ou algo do tipo, jamais. Ele também tinha o discernimento da ação do maligno. Eu tenho pedido também em minhas orações discernir quando é a fala da pessoa e quando é uma fala que nem sempre é do coração humano. Principalmente quando a gente entra em oração, em jejum. Muitas vezes pessoas são usadas também para nos atacar. Bom, o vídeo de hoje é isso. Espero que chegue em alguém que precise liberar perdão. Jesus foi amor, caridade, humildade, mas também foi perdão. E às vezes, como um pequeno animalzinho fofinho, essas mágoas estão escondidas em nós. Mas esse animalzinho fofinho, ele é astuto como uma raposa. E você não tá enxergando. Você não tá parando para perceber. Eu gostaria de fazer uma oração também com você nesse momento. Meu Deus, que possamos ter discernimento em nossas vidas. Dai-nos, Pai, a graça do perdão. Perdoar em Cristo. Perdoar não é esquecer, não é conviver, não é concordar. Dai-nos, Pai, a graça do perdão. Tire de nós toda mágoa, todo rancor, todo trauma, toda ferida. Te amo, meu Deus. Obrigada. Obrigada por todo zelo. Obrigada por todo consolo. Eu te amo, meu Deus. Que essa pessoa que está vendo esse vídeo peça hoje a graça de perdoar em Cristo, a graça de ter mais humildade, o carisma da caridade e discernimento para repreender as obras do inimigo em nossas vidas. Amém. Se esse vídeo falou com você, curte e compartilhe com alguém que precisa ouvir isto hoje. Eu me lembrei, no momento da oração, eu me lembrei também que esses dias eu vi em um podcast um cantor comentando que as pessoas pregam algumas vezes que Jesus Cristo, que Deus, eles nos protegem de toda dor, né? Que Jesus nos protege de toda dor. Mas nós adoramos um Cristo que ele foi crucificado, ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Mas quando ele ressuscita, ele escolhe vir com suas chagas expostas. Ele não vem com as feridas, ele vem com suas feridas expostas. Amém? Nós adoramos a um Cristo que não esconde as dores, as cicatrizes, que não esconde o caminho que percorreu aqui na terra. Quando ele ressuscita com as suas dores, porque aquilo faz parte de quem ele é agora. Então nós adoramos a um Jesus que, na verdade, não nos promete nos livrar de toda dor, nos colocar numa caixinha, mas ele promete estar conosco em todos os momentos das nossas vidas. Hoje é isso. Um beijo.